A fantástica história do Egito é coberta por mistérios e curiosidades fascinantes. Os egípcios sempre foram tidos como pioneiros em questões pertinentes ao desenvolvimento da humanidade e construíram diversas ferramentas difíceis de serem compreendidas até mesmo nos dias de hoje. A evolução além do seu tempo faz com que os mitos a respeito do legado egípcio se tornem cada vez mais atraentes. Essa civilização se desenvolveu no Nordeste africano, entre os anos 3200 a.C. e 32 a.C. Ao longo da sua evolução, eles contribuíram de maneira significativa para alguns importantes marcos da nossa história. A título de ilustração, foram eles os responsáveis pela escrita em hieroglifos, como eram chamados cada um dos caracteres utilizados como fonte de comunicação, pela mumificação de seus mortos e pelas enormes e famosas pirâmides. Apesar disso, essas não foram as únicas conquistas e mistérios que se desenvolveram na sociedade egípcia. Uma civilização tão antiga e rica culturalmente é capaz de abrigar uma infinidade de situações, capazes de aguçar a nossa sede de curiosidade. A partir de agora, descobriremos o que mais essa região esconde e por que alguns mistérios egípcios permanecem sem resposta até os dias de hoje. Universo Inteligente apresenta os 5 maiores mistérios do mundo egípcio. A verdadeira idade da Esfinge. Até pouco tempo atrás, a grande maioria dos historiadores concordava que a Esfinge de Gizé teria sido construída aproximadamente no ano 2540 a.C. Entretanto, depois que algumas pistas foram descobertas, a compreensão sobre essa discussão parece ter tomado um novo rumo. Segundo alguns documentos históricos que foram localizados no Egito, é possível afirmar que no ano de 2540 a.C. foram indicadas algumas ordens para a manutenção da Esfinge, e não para sua construção, conforme se achava anteriormente, o que, obviamente, indica que ela foi construída bem antes disso. Fortalecendo esse raciocínio, foram localizados sulcos gerados pela água da chuva em sua estrutura. E, de acordo com os especialistas, as águas só atingiram níveis necessários para formar tais sulcos no Egito há pelo menos 8.000 anos. A partir disso, outra dúvida acaba surgindo: como os historiadores acreditam que a Grande Pirâmide foi construída antes da Esfinge? Elas podem ser muito mais antigas do que se imaginava, e esse mistério parece não ter mais fim. A Câmara Secreta da Grande Pirâmide. Já que tocamos no nome dela, que é considerada a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo, é a única a permanecer praticamente intacta. A Grande Pirâmide, também conhecida como Pirâmide de Gizé ou Pirâmide de Quéops, foi concluída, ao que tudo indica, há mais de 4.500 anos. Ao todo, foram utilizados mais de 2 milhões de blocos de pedra durante a sua construção, o que faz dela uma estrutura absolutamente incrível para a época, e até mesmo para os dias de hoje, se tornando um dos maiores e mais complexos monumentos da história da arquitetura. Como se não bastasse tanta exuberância, ela também abriga diversos outros mistérios. Em novembro de 2017, durante alguns processos de escaneamento, especialistas localizaram a presença de uma câmara secreta, escondida logo acima da grande galeria da pirâmide. Até o presente momento não se sabe exatamente o que há dentro dela, mas seja lá o que for, teria que ter sido colocado durante a construção da sua estrutura principal, já que não existem caminhos nem entradas para a câmara, e ela, aparentemente, foi selada há alguns milênios. Existe uma interpretação possível que está de acordo com o que já se sabe sobre as práticas funerárias religiosas descritas em textos da pirâmide, que indicam que o faraó, antes de alcançar as estrelas do norte, deveria passar pelos portões dos céus e sentar no seu trono de ferro. Arqueólogos especulam que as portas localizadas dentro da pirâmide representam os portões do céu e que esta câmara secreta deve conter o objeto necessário para Quéops após a entrada pelos portões: o tal trono de ferro, localizado exatamente abaixo da ponta superior da pirâmide. É mistério que não acaba mais. A Maldição de Tutankhamon. Descoberta no ano de 1922 por Howard Carter e George Carnarvon, a tumba de Tutankhamon é constantemente citada como amaldiçoada pelos apreciadores da história egípcia. Reza a lenda que durante as primeiras escavações realizadas no local,
Carter teria encontrado dizeres em egípcio com a seguinte frase: "A morte estenderá suas asas para todos aqueles que perturbarem a paz do faraó." Obviamente não é possível atestar com certeza se o referido realmente aconteceu, mas o fato é que uma série de membros da equipe de escavação morreram alguns anos depois da descoberta. Para que se tenha ideia da força da lenda, em 1930, apenas 8 anos após a escavação, somente Howard Carter seguia vivo. Segundo alguns pesquisadores, a explicação por trás da maldição de Tutankhamon é um certo tipo de veneno que pode ter sido espalhado pelos sacerdotes nas paredes do sarcófago do antigo faraó. Mas ainda não há uma base científica para confirmar essa teoria. Mistérios como esse já motivaram diversos filmes, como os da franquia de Indiana Jones. A pirâmide destruída de Djedefre. O faraó Djedefre, também conhecido como Ratoises, sonhava em ter a maior dentre todas as pirâmides do Egito e estava disposto a fazer qualquer coisa que estivesse ao seu alcance para que esse desejo pudesse ser atendido. Por conta da complexidade da construção, ele não conseguiu angariar recursos suficientes para construir a maior pirâmide de todas, mas resolveu dar um jeitinho. Ele determinou que a sua pirâmide fosse erguida no topo de uma montanha. Acredita-se que ela tenha sido originalmente a mais bela das pirâmides, com um exterior de granito polido e calcário, e coroada com uma exuberante pedra angular. Embora alguns egiptólogos nas últimas décadas tenham sugerido o contrário, escavações recentes sugerem que a pirâmide, na verdade, nunca chegou a ser completamente concluída. Em contrapartida, há quem afirme que a pirâmide tenha sido largamente construída pelo Império Romano para construir seus próprios projetos após a conquista do Egito sob o governo do imperador romano Augusto. No final das contas, o mistério segue até hoje e ainda não é possível afirmar quais motivos levaram a pirâmide de Djedefre às ruínas, sendo a única de que se tem conhecimento que foi totalmente destruída, restando apenas a base da sua construção. O mistério de Nefertiti. De acordo com diversas fontes de pesquisas e estudos sobre o Egito, Nefertiti foi a primeira mulher a governar o Egito antigo, sendo uma das primeiras mulheres extremamente poderosas de que se tem notícia na história da humanidade. No entanto, apesar de exaustivas buscas realizadas por arqueólogos e demais especialistas, até hoje não foi localizado o paradeiro dos seus restos mortais. Durante algum tempo se acreditou que Nefertiti podia ter sido sepultada em uma câmara especial dentro da tumba de Tutankhamon, mas análises recentes mostraram que não há indícios de que isso tenha de fato acontecido. Para outros pesquisadores, a explicação pode ser um pouco mais simples e chocante. Nefertiti não seria assim tão importante na época. Há quem diga que a ideia de que a antiga egípcia tenha governado o país foi moldada por historiadores que descobriram uma escultura do seu rosto, mas que, na verdade, ela não teve tanta importância em vida, e por isso não há tantos registros sobre ela, nem ideias sobre o paradeiro dos seus restos mortais. Como a tumba da rainha jamais foi encontrada, o que é estranho para uma mulher com tanto poder, outra hipótese é de que durante o governo de Tutankhamon, os adoradores de Aton, ex-marido de Nefertiti, foram perseguidos e seus templos depredados. Os rostos dos antigos reis foram raspados e as suas esculturas destruídas. O que não muda nessa história é que o busto de Nefertiti, com mais de 3.000 anos, é um dos mais famosos do mundo e sempre será cercado de muita imaginação. Por mais informação e conhecimento que a raça humana tenha acesso em pleno ano 2020, ainda existem diversos mistérios que permanecem sem explicação, principalmente no que diz respeito a alguns segredos da antiguidade, que já foram revirados, avaliados e minuciosamente investigados por cientistas do mundo inteiro. O fascínio sobre o Egito Antigo fez com que toda a sua cultura, obras e costumes fossem estudados detalhadamente por muito tempo. Os cientistas já decodificaram a sua linhagem. Nós também sabemos que eles adoravam os deuses, que eram sepultados com sua fortuna e que eram mumificados depois de mortos. Sabemos os nomes de diversos faraós, mas provavelmente seguiremos por muitos anos sem descobrir o verdadeiro sentido desses e de outros mistérios de uma civilização tão complexa e fascinante.
E esse foi mais um episódio aqui do canal Universo Inteligente. Esperamos que tenham gostado. E para fortalecer o canal, já sabem o que fazer. Deixem o like, interajam conosco por meio dos comentários e compartilhem o vídeo com os amigos. Se ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo.